queria falar sobre o tema como nasce a filosofia. Qualquer um que sabe que não sabe e quer saber é filósofo. Não tem a ver com essa noção de um ser excepcional, genial, brilhante, mega sábio, que tem uma inteligência superior e é capaz de vislumbrar tudo. Isso é o não filósofo. Isso é o cara que se acha que sabe. O inimigo do filósofo sempre foi o cara que se acha que sabe, que tem um monte de certeza. Ele que não tem formação acadêmica nenhuma, formação formal, e tem essa atitude, que é a atitude originária da filosofia, de questionamento, de curiosidade, de recusa a aceitar as explicações do jeito como elas aparecem. Então, pessoal, a filosofia não tem a ver com título, com ser professor, doutor, é um modo de olhar o mundo. Qualquer pessoa pode fazer isso, mas são poucas pessoas que fazem isso. Isso aí não está claro. Qualquer um, não precisa ter brilhante, genial, que é um QI altíssimo, mas poucas pessoas se arriscam. E aí ela pergunta o que será que pouca gente que tem, qual é a vantagem de ter certezas, na verdade, qual é o grande problema, o grande desconforto das perguntas. O medo do desconhecido. Mas por que eles teriam medo do desconhecido? O que o desconhecido provoca? Porque o conhecido dá mais segurança. Dá uma certa tranquilidade. O conhecimento tranquiliza. Tipo, você vê uma coisa terrível como sei lá, grandes acidentes, ou agora caiu um avião na França, não sei se vocês souberam, se não foi um ato terrorista, as pessoas estão pensando, por exemplo, tem crianças, um acidente trágico, e aí você pensa, por que acontece isso? Aí você não consegue explicar, isso é terrível. Mas se tiver uma explicação, foi um ato terrorista, ou foi a mão de Deus, ou era o destino, de alguma maneira você fica um pouco mais reconfortável quando tem uma explicação. Uma situação que não tem explicação, que fica com uma questão, uma pergunta, te deixa inquieto. E o problema é que nós, os filósofos, gostamos muito de gerar inquietação e de questionar essas coisas que a gente tem mais ou menos como certo. Por isso que há uma relação direta entre filosofia e entrar em crise, de alguma maneira. Quando a gente começa a pensar sobre coisas que a gente tinha como muito certo, a primeira sensação que tem é um certo desconforto. E eu acho que as pessoas ficam com medo dessa sensação e preferem não se aprofundar mais nisso. Eu contei aqui, eu acho que uma primeira, no aula há muito tempo, de um aluno meu que, no meio de uma festa, lembrou do que estava acontecendo na aula e começou a se perguntar: por que eu estou aqui dançando, por que está todo mundo festejando, qual o sentido disso tudo? E ele foi para um canto da sala e começou a pensar sobre isso, a festa que acabou. E ele veio me contar na semana seguinte: olha, durante a festa eu me lembrei das discussões sobre na aula e parei de dançar e fui pensar sobre isso. E eu fiquei totalmente feliz, porque eu achei que ele tinha entrado dentro do espírito da filosofia de questionamento. Mas com os amigos dele, ele estava louco. Ele enlouqueceu, ele perdeu a festa e perdeu a conexão com a realidade também. Essa que é a ideia. Para a filosofia, esse pode ser um momento muito interessante, um momento de suspender essas nossas certezas respostas atuais e pensar um pouco sobre essas questões. Eu, por exemplo, tenho mais medo de pessoas que trabalham a vida inteira, vão à festa todos os finais de semana e nunca arranjam um tempinho para pensar em qual o sentido dessas coisas todas. A maioria das pessoas fica só pulando de uma coisa para outra, trabalho, descanso e nunca isso que assusta. Agora, é claro, se esse cara nunca mais conseguir ir numa festa, nunca mais conseguir dançar, aí também tem um problema. Aí a piração foi definitiva. Tanto é que agora eu ando com um cartãozinho, eu fiz um convênio, mas eu não me preocupava. Antes eu achava que o papel do filósofo é provocar questionamento, as pessoas têm que se virar com isso. Agora eu amadureci, tive filhos, estou mais responsável, diante dos outros,
E agora eu tenho um convênio com uma clínica de psicologia em Botafogo. Então, as pessoas piram na aula, eu já apresento o cartão, a pessoa recebe desconto para fazer terapia, os pacientes, vocês, a situação é uma parceira, não é verdade. Mas é só uma preocupação com isso. Eu estou falando isso de brincadeira, mas não é totalmente brincadeira. Eu tenho mesmo que um cartão e muitas vezes as pessoas me procuram depois da aula e quem tira o cartão. E muitas vezes por causa da aula. Isso aconteceu em diversas situações. Acho que hoje vai acontecer pouco tempo que eles têm, né? É uma coisa mais perigosa, o semestre inteiro, 2 aulas por semana, aí a gente está correndo mais isso. Mas 1h30, 2 horas, uma vez na vida, vai ser tão terrível. Mas já aconteceu de aluno chutar e sair quebrando as coisas todas, ou cair prantos, isso acontece diversas vezes. E a minha impressão é que é uma pessoa que não vê filosofia só como um conteúdo, uma informação. Dizer, ou quando a filosofia nasceu, é uma informação. Você olha isso, dados, agora perguntar como nasce a filosofia, isso não é uma mera informação. Tem que pensar, surgiu lá desse jeito, como que surge agora, tem que surgir de novo, e aí já envolve a nossa vida, e aí a gente acorre isso. Desculpa, você queria falar. Você? Então, era só esse preâmbulo para a gente cortar essa ideia de uma suposta superioridade por conta de uma formação, um título, por aí vai. Filosofia tem a ver basicamente com uma atitude que tem o seu preço. Eu, especificamente, estou muito preocupado em fazer um tipo de filosofia um pouco diferenciado, financiado com uma ideia de filosofia pop. Então, antes de falar um pouco sobre a ideia de como nasce a filosofia, como ela nasceu, eu queria só apresentar um pouco essa ideia da filosofia pop, dizer que eu roubei essa imagem de um filósofo francês chamado Gilles Deleuze. Já deve ter ouvido falar, filósofo do século XX, um cara muito interessante, importante, só que ele usou essa expressão 2 ou 3 vezes sem explicar o que podia ser. Ele falou assim, filosofia pop, uma outra maneira de relacionar conceitos com imagens. Mas não falou que outra maneira não dissesse. Aí eu gostei da expressão, na verdade, no começo eu não gostei, porque eu sou mais para heavy metal do que para música pop. Tá ligado? Para mim, a filosofia pop soava um pouco de Justin Bieber, ou Menino Brasileiro, Michel Teló. Depois eu descobri que esse cara não estava com beleza quando ele falou filosofia pop, e aí, se filosofia pop fosse isso, seria algo como uma ideia de fazer filosofia. Atrás eu vi uma série de livros que se chama Filosofia 90 Segundos. As pessoas se radicalizar e prometem 90 segundos uma compreensão rápida dos textos. Não era por aí que eu queria trabalhar, e acabei descobrindo que o Deleuze também não estava pensando nisso, e aí eu descobri que tem uma noção mais antiga de pop, que não é essa do super pop, que veio nos anos 50, que é da pop art, da arte pop do Andy Warhol e dessa galera, e que era provavelmente nisso que o Deleuze estava pensando quando usou esse termo e a possibilidade de fazer uma filosofia de outro jeito. Então, toda a questão é o que tem na arte pop que pode inspirar a gente e pode colocar a outra relação entre conceitos e imagens. A principal coisa que a gente descobre na arte pop, num projeto, é que esses caras, lá nos anos 50, eles têm que fazer uma filosofia é muito atrasada. A filosofia é muito tartaruga. Chega, que a história da coroa chega muito tempo depois, as coisas já aconteceram e a filosofia ainda está correndo atrás das coisas. A arte pop influenciou toda a cultura no mundo e a cultura brasileira também. Eu vi um documentário recentemente sobre aqueles festivais de música e aparece aquele repórter da Record, o Derek Gravata, entrevistando o Caetano novinho. O Caetano está participando com aquela música Alegria, Alegria.
E o repórter pergunta, mas como assim? Você mistura coisas da alta cultura e do cotidiano na sua letra, da menina que está tocando Coca-Cola? E ele diz assim, isso é influência da arte pop. Eu peguei isso e trabalhei na cultura brasileira e na música brasileira. Essa é a minha proposta. Isso, há 50 anos atrás, a filosofia ainda não chegou nessa atrasada em relação a isso, não recebeu essa influência. E a influência é não aceitar distinção e hierarquia entre alta e baixa cultura. A arte pop tinha essa proposta que é bem interessante de embaralhar essas categorias e não aceitar que existe uma alta, uma arte, uma grande arte que seria a música de Beethoven, a pintura de Van Gogh, e uma arte menor, popular, da cultura de massa, que seria inferior, ou da vida cotidiana. Os artistas dessa linha pop embaralhavam dentro das duas tradições, mas não é no sentido de pegar o que seria a cultura inferior, a cultura baixa, a cultura de massa, e transformar em algo fantástico. Não é que nem Sebastião Salgado, que vai fazer fotos da Serra Pelada, e não sei se já viu uma série de fotos sobre a Serra Pelada, e transforma aquilo num lugar espetacular, ele transfigura aquela cena de sofrimento, de trabalho, num espetáculo sublime e grandioso. Então ele vai tirar fotos de barraco, em comunidades, e faz aquilo parecer templos barrocos, de tal maneira que a qualidade da imagem, da fotografia, do material, ele torna aquilo a miséria, algo belíssimo. Não é isso que o Paulo está fazendo, transformando o que é supostamente inferior em algo que seria equivalente a dizer assim, Valesca Pochuda não é música. Aí o cara veio e falou assim, não, peraí, se a gente pegar a música dela, colocar uma orquestra tocando, um monte de violino, um coral da Orquestra Sinfônica Brasileira, aí você vai ver que aí tem uma musicalidade, mas fazendo isso, você colocou, domesticou o funk e colocou segundo os moldes da cultura erudita, transfigurou, e aí você aceita, tá vendo? Assim dá para aceitar, assim dá para reconhecer a qualidade. Só dando um exemplo de como seria nessa loja. Como é que você nisso vê a qualidade? Porque tanto uma como outra, você pode ter uma má qualidade, né? Assim, o problema é o nosso paradigma, né? O nosso paradigma costuma ser do erudito. Então, por exemplo, no caso da Valesca Pochuda, eu fiz uma fala em Berlim, no ano passado, sobre a Valesca, os alemães não conheciam. E foi bem surpreendente. E eu me lembro, quando surgiu a música dela, a maior parte da reação das pessoas que eu vi nos ambientes do Facebook dizia: isso não é música, isso é um lixo. Isso é o que você está usando no paradigma de julgamento, que é um tipo específico de música. E tem uma galera que tenta salvar, que tenta resgatar, e aí faz o que eu chamo dessa transfiguração. E aí, um colega meu, que eu não vou dizer o nome, que é um professor de filosofia famoso, diz assim: isso aí é a nova Elis Regina do século XXI. Fazendo isso, ele não está, como se diz, reconhecendo a qualidade da música, enquanto ele está usando o paradigma erudito, que é Elis Regina, e diz: ela vale 7 Elis Regina. Elis Regina é a referência. Aí é que está a questão, o desafio da pegada pop é você conseguir ouvir sem já pré-julgar pelo conceito da alta cultura e da baixa cultura. Isso não quer dizer que você vai suspender a avaliação. Então vai ter coisas legais, a ideia não é resgatar o inferior, supostamente inferior, vai ficar parecendo superior, mas embaralhar de tal modo que não faz mais sentido ficar trabalhando com hierarquias, com alto e o baixo. As coisas estão misturadas e a gente tem que produzir novos critérios de avaliação. Tem uma diferença entre você dizer assim: eu gosto, isso é algo pessoal. Mesmo assim, eu tenho minhas dúvidas se é só pessoal mesmo, porque a gente não percebe a influência da nossa cultura sobre o que a gente diz assim: eu gosto de magra, e acha que é você, especificamente, que tem esse gosto pessoal, e não se dá conta que você vive numa época que valoriza isso. E você é contaminado, não é nada pessoal sobre o seu gosto da época, que
contaminando, você nem se dá conta. Descobrir o que é o nosso gosto pessoal, dependente do contexto histórico e cultural, é claro, uma tarefa quase impossível você desconectar disso tudo. Agora, o que está em jogo na qualidade é algo mais radical, é você dizer assim, o que o Michel Teló faz é bom. Quando você diz isso, não é só a sua opinião que você gosta ou não gosta, que é problema seu. É uma frase que vai provocar discussão. Você vai ter que incomodar, mesmo que você não consiga, é uma frase que convida as pessoas para o debate. Enquanto se você diz, eu gosto do Michel Teló, isso não é convite para debate nenhum. Outro diz, eu gosto de detalhe, outro diz, eu gosto de pagode, e a conversa não termina por aí. Então, a qualidade pressupor, falar sobre qualidade pressupor julgamento, avaliação, mas é um tipo de avaliação que está chamando o outro para entrar na conversa. Não é uma coisa só pessoal. E aí vai ter debate, vai ter discussão, talvez não chegue a um resultado, mas é um tipo diferente. O que eu estou discutindo aqui são as avaliações que já estão pré-estabelecidas. A gente tem umas definições do que é bom, o que não é. A pessoa entra numa lógica de tudo que vem de fora do esquema é bom, ela também está trabalhando com um esquema só invertido. Não sei se você está entendendo. Você dizer que Vanessa Popozuda é ruim porque ela não faz a música que todo mundo faz, é preconceito. Se você disser que tudo que vem da periferia é bom, não importa o que seja, o que está vindo da periferia, é também um preconceito, só que as avessas. Então, assim, há necessidade o tempo todo da gente avaliar o que vem da periferia e o que vem do centro, do poder, né? E questionar os nossos critérios. Tem vários atos terroristas artísticos em que as pessoas questionam isso. Então, teve uma figura na Bienal de São Paulo, há 2 anos atrás, que colocou um quadrozinho lá no meio dos quadros dos outros artistas. E o quadro dele não tinha sido selecionado, ele trouxe meio escondido, colocou lá no canto, e as pessoas passavam, olhavam, pensavam assim, que deve ser a obra, e ficavam admirando, e aí o cara totalmente desconhecido. Mas contar, já meio que arraigado na escultura, que se está no museu deve ser arte, e deve ser arte de boa qualidade, aquilo ali passou a ganhar uma visibilidade que não teria se tivesse na calçada. Então, esses critérios meio pré-determinados, meio aceitos de uma forma inquestionável, é que a gente precisa repensar de vez em quando. Então, retomando, a ideia é essa, a trazer a filosofia para esse jogo que a arte pop faz, que é de recusa a hierarquia entre o que é alto e baixo da cultura. O problema de fazer isso na filosofia é que a filosofia, o lugar dela é da aula. A filosofia está associada a esse lugar de erudição, a filosofia é passada na universidade, supõe que você conheça o jargão, o vocabulário complicado desses caras. Se você souber alemão, é melhor ainda, grego, latim, essas coisas exigem um conhecimento técnico que, entre aspas, um homem da rua normalmente não tem. Eu nasci na época errada, se eu tivesse nascido 2.500 anos atrás, as pessoas iam pedir autógrafo para mim na rua, como faz hoje um jogador de futebol, um cantor de pagode, com pessoas que hoje fazem coisas que têm valor. A filosofia perdeu o valor desses 2.500 anos, mas ainda tem esse lugar de ser um treco muito iludido. Então é só uma introdução que eu queria fazer, mostrar a vocês quais são as consequências disso. Se eu quero abandonar essa hierarquia, a primeira coisa é que aumenta o número de parceiros para conversar. A filosofia tradicional, vocês já devem ter contato, conversa com os povos, com Kant, com Hegel, Platão. A filosofia pop continua conversando com esses caras, mas conversa também com Homer Simpson, com Calvin ou com a Mafalda. São todas figuras com quem a gente pode estabelecer um diálogo. E é dentro dessa lógica que é sair do lugar de que eu sou superior, o outro não sabe nada, e colocar no lugar de encontro. Eles estão procurando essa ideia. Pode ser arte, cultura de rua, a própria ciência e por aí vai. Outra coisa é a criação de temas, fazer barba, passar maquiagem. Tudo isso é uma coisa que a gente faz todo dia de uma forma
tem que olhar assim para cima, o céu. Na filosofia pop, há uma dimensão filosófica desses pequenos gestos cosméticos. Neles comparece toda uma questão de poder, de beleza, da nossa relação com o nosso corpo, da nossa própria identidade e do nosso lugar no mundo, na comunidade. Não é um tema para a gente desenvolver aqui, mas, por exemplo, tem um filósofo brasileiro que mostra como esse pequeno gesto muito singular tem uma dimensão política e estética que às vezes Jesus não se dá conta. Então, relembrar um pouco vocês, ele se pergunta por que a maioria dos nazistas não tinha barba. Tem alguma relação a estética corporal do nazista com o projeto político deles? E ele especula que sim, que há uma ideia aí de os nazistas que queriam organizar o mundo e separar o mundo entre as raças que tinham direito de idarias que deveriam ser eliminadas. Não sei se vocês viram aquele filme Arquitetura da Destruição. Há um documentário sobre a dimensão estética do nazismo, e a hipótese lá, que eu já falei aqui também um dia sobre a minha pesquisa sobre a figura, e colocar o belo como sendo a raça ariana. Mas dentro dessa lógica, os nazistas não eram uma aberração da cultura. Eles simplesmente levaram as últimas consequências uma lógica que todos nós temos em maior ou menor grau que vem desde os gregos. A ideia de que o bom costuma ser belo e o feio costuma ser mal. Então, toda vez, isso eu gosto de dizer, toda vez que você está andando na rua, de noite, sozinho, e para cá, você vê um cara na calçada, de terno e gravata, com uma pastilha na mão, e você relaxa no seu celular e vê suas mensagens no WhatsApp. E toda vez que você está andando pela calçada e vê um sujeito sem camisa, com uma cicatriz no rosto, com o cabelo meio desgrenhado, você muda de calçada, e se mudar de calçada você sai correndo em outra direção, toda vez que você faz isso, você está próximo, de alguma maneira, dos nazistas e dos gregos, que associam a boa aparência com uma boa conduta, e associam a má aparência com uma conduta perigosa. Isso é um jogo que a gente ainda está acostumado a fazer, mesmo sem se dar conta. Que é um jogo problemático, porque nada garante que o belo vai ser bom ou que o feio vai ser mal. De qualquer maneira, o cara se pergunta para você, por que será que os nazistas não faziam barba? Por que, em geral, os terroristas têm uma barba gigantesca? Por que o Lula sindicalista, tinha uma barba assustadora, ele era chamado de saco barbudo, e o Lula presidente tinha uma barba toda domesticada, armada, consertada, mas assim, domesticada, organizada. E o que ele propõe lá é que esses pequenos gestos comparecem uma certa concepção de organização do corpo cosmético, vem de cosmos, que é uma palavra grega, quer dizer ordem. E a gente tem uma visão de organização corporal, e a hipótese dele, estou vendo algumas pessoas de barba aqui, a hipótese dele é que quem faz a barba não está querendo com isso mostrar o rosto para as pessoas, mas está querendo, ao contrário, estabelecer uma demarcação do tipo, eu estou aqui, o mundo está aí e eu não quero me contactar. E ao contrário, a ideia da barba é que é uma atitude de pessoas que não têm medo de se misturar com o mundo. Ter barba é aceitar que eu e o mundo estamos conectados. Quem tem barba sabe que o mundo costuma ficar preso na nossa barba. De vez em quando, principalmente quando a gente está correndo, os restos do mundo fica ali conectado e faz parte do jogo. Lógico que não é uma teoria científica e nem está dizendo que se você não tem barba, você é nazista, se você tem barba, é terrorista. Mas que há uma conexão dessas coisas todas, e aí no final ele faz uma relação dessa cosmética corporal com a política de planejamento urbano das grandes cidades, que muitas vezes tem uma atitude meramente cosmética de organizar e separar as coisas, colocar muros entre os diferentes bairros, entre os setores, colocar um muro separando a Avenida Brasil, a linha vermelha das comunidades, para ele é equivalente a fazer a barra. Você está dizendo, ó, ali começa um território, que é uma outra coisa, aqui é a cidade. É equivalente, você está
uma cosmética da cidade. Então, isso pode dar um exemplo de como a filosofia pop pode pegar o cotidiano e tornar isso relevante filosoficamente. Eu vou pegar outro tema que é bem legal, seria o uso do controle remoto pelas famílias. Quem que decide, quem que vai mudar os canais? Isso é uma questão que comparece questões de poder e de gênero. Mas isso já está bem desatualizado, porque hoje em dia todo mundo tem Netflix no seu celular, então não precisa mais ficar brigando pelo controle remoto. Enfim, essas são as principais consequências da filosofia pop, mas na verdade, como eu disse, não adianta nada a gente ampliar os temas e os autores se você não mudar o jeito de trabalhar. Você pode trazer para a academia o Homer Simpson ou a Vanessa Posuda, mas se olhar isso de cima para baixo, como alguém que é representante da alta cultura, que está mexendo no lixo da cultura, você vai continuar dentro da lógica tradicional. É difícil você conseguir mudar a atitude. Eu me lembro, já contei isso aqui em outras situações, que há uns 10 anos atrás eu vi uma palestra no evento de letras na UF, em que uma professora comentou textos de funk, o que foi uma grande surpresa, porque isso não era muito comum na época. E as pessoas começaram a debater, e no final eu perguntei para a professora se ela ouvia, se ela gostava. E ela disse: eu odeio isso, acho isso uma porcaria, isso para mim não é arte, não é literatura, para mim literatura continua sendo Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Aí todo mundo, então por que você trouxe isso? Eu falo, porque isso tem moda, isso é o lixo que está sendo feito atualmente. Então eu vou ter que mexer no lixo, essa é a minha tarefa. Isso quer dizer, então, ela trouxe um tema que era excluído da academia para a academia, mas continuou mantendo a posição de alguém que está na alta cultura e que já tem uma pré-concepção do que é arte, do que não é, e julga a partir daí. Não é essa, não é isso que a gente quer fazer. Então, deixa eu só mostrar umas imagens para vocês, para depois eu tomar. Vocês sabem que os protestantes acham que não se deve fazer representação de Deus. Por isso as igrejas protestantes não têm imagem de santo, não tem muita decoração. A ideia é que nenhuma imagem é capaz de dar conta do esplendor de Deus. E essa é uma proposta diferente da igreja católica, que acha que através da imagem você consegue chegar ao divino. Ora, o Hegel acha que você não deve traduzir conceitos em exemplos. Então, por isso que ele é mais difícil de todos os jogos. E não dá exemplo nenhum, ele evita dar qualquer imagem, porque ele acha que as pessoas só entendem as imagens, só entendem os exemplos e não chega até os conceitos. Isso é uma postura. A outra postura é usar a imagem para servir de exemplo dos conceitos, mas fazer as imagens trabalharem com o conceito, no sentido de só confirmar ou de atestar o que o conceito quer dizer. Então é muito comum na filosofia Platão, o mito da caverna. Usa o mito da alegoria da caverna para passar a teoria dele até dos dois mundos, das ideias, do mundo sensível. Isso até hoje os professores de filosofia fazem. Estão dando uma aula sobre Platão e falam: vamos ver matriz. Ver o matriz como que é a escolha do comprimido azul e vermelho, reproduz essa ideia de que já estava lá no Platão. O problema de usar a imagem apenas como confirmação dos conceitos é que isso empobrece um pouco a imagem. Tem essa famosa imagem do Rembrandt, que é do século XVII, esse é um filósofo em meditação. Um cara velho que está parado, está pensando, está num lugar escuro, né? Provavelmente uma espécie de porão perto da janela, tem uma escada. Essa escada é estranha, porque ela é uma escada em espiral, mas por ser em espiral, é uma escada, é um caminho que não é fácil para te dar muito trabalho. Mas você poderia pensar assim: pode ser uma escada descendo também e não subindo. Poderia pensar que para fazer filosofia você tem que ir a fundo nas coisas e ir no porão da realidade, do mundo. Nada na imagem indica, determina exclusivamente que é um lugar que você, uma escada que você tem que subir, ou o filósofo chegou ali porque ele desceu a escada. Essas duas possibilidades estão dadas na imagem e não tem como decidir. Deixa eu estar acompanhando. Se vocês olharem ali no canto direito, vocês vão ver o quê? O que tem no canto direito? Inferior. Essa pessoa
uma mulher trabalhando, colocando fogo na lareira. Toda uma história que os professores costumam falar, feita de uma forma falocêntrica, né? Colocando o masculino como lado do pensamento, e o feminino como lado da natureza, dos afetos, da terra. É um filósofo de meditação. Mas a ideia que eu estou querendo dizer do pop é você não usar a imagem, isso é um exemplo disso que acabou, mas você deixar a imagem aparecer. Ela tem múltiplas possibilidades, se deixa guiar por aquilo. Essa que é a dificuldade, o desafio. É o pensador do Godin que está passando uma certa imagem de que quando a gente pensa, enquanto a gente pensa, a gente não se movimenta. E tem uma certa coisa de um certo peso. Parece que o que ele está pensando está pesando de alguma maneira. A gente poderia fazer um estudo comparativo dessa imagem com as imagens que tem na sua arte da melancolia. A melancolia é um afeto importante na nossa cultura, já desde a atividade pensada dos gênios, são pessoas melancólicas, ou as pessoas melancólicas, são pessoas geniais. E as imagens que tem pesando, isso é uma imagem do século XX, no pintor alemão chegou o silêncio, mas passa essa ideia da melancolia, como se pensamento e alegria não fossem compatíveis. Essa aqui é o Hegel, nosso amigo Hegel, foi feito quando ele tinha 17 anos. E foi feito com um colega do Hegel, que na escola, o apelido do Hegel já na época era o velho. Então, no primeiro caso de bullying na filosofia. E é a imagem que se tem realmente essa coisa da filosofia, do peso e por aí vai. A ideia da filosofia pop é um pouco quebrar com essas dimensões. Geralmente eu passo aqui, não sei como é que a gente está de tempo, o nome do grupo é Monty Python, isso, o vídeo da internet chama-se de Bons Filósofos, e o filme onde está essa cena se chama Monty Python, esse grupo ao vivo, no auditório de Hollywood. É um espetáculo que eles fizeram. And here come the Germans now, led by their skipper, Nobby Eagle. They're going to try to start this afternoon. It doesn't affect the first attention on the front of the first team Scotland. And let's now see their lineup. The Germans playing 4-2-4, matches in their own back four, Camp, Eagle, Sugar and Sherry. One runner stable to combine Nietzsche and Heidegger. And the midfield duo, Beckenbauer and Jasper. Beckenbauer and Jasper. E a ideia é que eles vão jogar bola, os juízes são os filósofos religiosos, o Confúcio, São Tomás de Aquino, que supostamente eles vão ser neutros, não vão ajudar o time, o Flamengo, a ganhar o campeonato, essa é uma provocação. Enfim, a piada é que quando o juiz apita isso no jogo, o que eles fazem? Pensam. É uma boa resposta. Não tem gente que diz assim, não fazem nada. Não é verdade, eles estão fazendo alguma coisa, eles estão pensando, só que talvez não seja a atitude esperada ou a mais adequada para o momento. Os caras todos eram cientistas, mas eles não faziam experiências, eles ficavam só pensando sobre as coisas, tentando compreender o mundo, o movimento dos planetas, como os animais vivem, mas sem fazer experiências. O Arquimedes gostava de fazer. Talvez seja por isso que eles vão. Totalmente, a imagem que está passando é assim, a filosofia não chuta a bola. Quem faz a aplicação é o cientista. O Arquimedes é um proto-cientista, um pré-cientista, alguém que já está nessa lógica moderna de ficar fazendo experimento e não ficar só pensando. É uma defesa sutil da superioridade da ciência sobre a filosofia. É mais ou menos isso. E essa noção, a gente ainda está muito preso a isso. A ideia de que é importante aquilo que parte da ação, aquilo que a gente percebe a utilidade imediata. Enquanto a filosofia muitas vezes não vê claramente e ele tende a achar que não tem utilidade nenhuma, a não ser deixar as pessoas confusas e ficar algo incrível. E isso faz parte do mesmo jeito que a gente costuma associar o belo com um bom e um mal com um feio, a gente também costuma associar o que é útil como sendo algo importante, mas tem coisas que são inúteis e que são importantes. Por exemplo, Poesia. a arte, a poesia é totalmente inútil e é muito importante. E
nesse campo também se encontra a filosofia. Ela é inútil e é muito importante. Elas são inúteis no sentido técnico, no sentido da palavra. Você não vê o resultado imediato do que elas estão fazendo, mas elas são muito importantes. Em que medida elas são importantes? E de maneira que estão criadas com um auditório diferente, que tem uma janela, vocês não estão olhando muito, mas tem coisas acontecendo ali. Geralmente eu falo em lugares que não tem janela, né? Tudo fechado. Isso também tem uma história, porque precisa se concentrar. Mas eu gosto de dar esse exemplo, mas está passando uma pessoa ali e que essa pessoa vai de um lado para o outro, a gente nem vê. Agora imagina que essa pessoa mais ou menos na frente da gente, ela gira assim, 80 graus e volta para a direção de onde ela tinha vindo. O que a gente ia imaginar que essa pessoa quer fazer da pessoa? Esqueceu tanta coisa, descobriu que não estava na direção certa, tranquilo, isso acontece. Agora imagina que essa pessoa para ali na frente da gente e dá um giro total de 360 graus e continua andando. O que a gente ia imaginar dessa pessoa? Ela vai colocar. Por quê? Imagina que essa pessoa chega aqui na frente da gente e começa a girar ininterruptamente em torno de si próprio. O que a gente ia fazer? A gente ia chamar direto a ambulância. Por quê? A ideia é ir numa direção tem utilidade. Voltar para a direção contrária também tem utilidade. Tirar para a direita, para a esquerda, agora girar 360 graus em torno de si próprio é um gesto que não tem utilidade nenhuma. Isso não leva a lugar nenhum. E toda vez que alguém faz alguma coisa que aparentemente não tem utilidade nenhuma, o que aconteceu com a pessoa? Enlouqueceu, só um louco fica perdendo tempo com alguma coisa que aparentemente não é útil. A ideia é a filosofia, não é? Como um palhaço. Como na arte. Por exemplo, na dança, girar 360 graus é algo fundamental. E quando você está dançando, você não está preocupado em ir a algum lugar. Você não está, vou atravessar o salão e vou dançando, vai chegar no outro lado e pegar uma copa de cerveja. Não é essa a ideia da dança. Na dança é algo mais elevado. Para a filosofia, a ideia de que é importante fazer o giro 360 graus. Qual pode ser uma vantagem que não é uma utilidade de alguém que faz um giro 360 graus? O que isso pode trazer? Você descobre onde você está. Que muitas vezes a gente está muito preocupado onde a gente vai chegar e está tão focado nisso que não se dá conta exatamente de onde você está. Mas não é só isso. Além de a gente descobrir onde está, o giro é interessante porque ele faz a gente mudar a nossa perspectiva sobre as coisas. Porque, em geral, a gente está muito focado no nosso objetivo final. Então, um exemplo que eu gosto de dar sobre isso é o famoso exemplo do engarrafamento. Eu não sei se alguma vez na vida de vocês já ficaram presos em algum engarrafamento. Já aconteceu com vocês? Alguma vez? E aí a ideia é mais ou menos essa. Em geral, a gente está focado em chegar no lugar, em chegar no nosso destino, que pode ser o trabalho ou a aula aqui quebrada, e a gente está lá parado por causa do trânsito, e a gente liga para o professor, para o amigo, para a namorada e diz: não vou chegar a tempo porque eu estou preso. Na perspectiva da filosofia, de alguém que tenha feito um giro 360 graus simbólico, não é para subir em cima do carro, ficar girando, né? Mas é assim, olhar onde que eu estou, vamos ver que perspectiva é essa que eu estou tendo. Isso aqui não vou ficar só focando onde eu quero chegar, vai me dar conta onde eu estou. Esse cara vai ligar para o chefe, para a namorada, e falar: ó, vou chegar atrasado, porque eu estou muito ocupado aqui com uma galera. A gente está produzindo um engarrafamento espetacular. Você percebe que geralmente a gente acha que o engarrafamento são só os outros. Só os outros é que estão atrapalhando o meu movimento. Meu carro, nada tem a ver com esse processo. Eu sou muito tempo que está aqui e eu estou preso num negócio que eu não tenho nada a ver com isso. Eu não ajudei a produzir esse treco. Estou falando do caso de que cai uma árvore também. Em geral, os engarrafamentos são excesso de perigo. Você pensa, mas o meu não é o excesso, são os outros. A culpa é dos outros. Eu estou preso em algo que eu não tenho nenhuma relação. Essa é uma relação alienada com a situação. Se você faz a justiça legal, que é simbólica, olhar qual é aquilo que se
pode se dar conta de que o engarrafamento é uma produção coletiva e da qual você faz parte também. Se vocês substituírem engarrafamento por realidade, que é outro tema que eu falei aqui várias vezes, em geral a gente acha que a gente está preso na realidade. A gente foi jogado aí com uma coisa também pronta, bem determinada. A proposta filosofia é que a gente faça esses giros 360 graus e saiba que a gente é co-produtor desse processo, a gente é co-responsável. E a ideia, a partir daí, mudando a perspectiva, fazer as coisas de um modo diferente. Mas um efeito colateral do giro é que a gente pode ficar tonto e aí a gente precisa do. Estamos terminando.